Fala, galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui para a rodada 15 do Brasileirão, fechamento aqui. Tivemos os jogos aqui, Flamengo e Cuiabá, foi um empate de 1-1. Para mim foi considerado aqui uma zebra, que o time do Flamengo, para mim, é muito superior do Cuiabá. Então esse resultado aí foi complicado para o Flamengo. O outro confronto aqui, São Paulo versus Red Bull Bragantino. São Paulo ganhou de 2-0, foi um resultado aí, teoricamente, ali normal, pelo poder de jogar em casa no Morumbi. O São Paulo era um pouco favorito nesse confronto. Cruzeiro versus Corinthians, foi 3-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é superior que o Corinthians. O Corinthians está numa fase terrível, se não abrir o olho, vai brigar até o final para não cair. E o Cruzeiro aí ainda falta os reforços que foram contratados, o Alisson, Matheus Henrique, Cássio, Caio Jorge, que tem tudo para crescer ainda mais. Fortaleza versus Fluminense, 1-0, Fortaleza dentro de casa é muito forte, o Fluminense, tanto fora como em casa, essa temporada está muito ruim, um elenco muito envelhecido, então tem que ficar de olho, é o lanterna do campeonato, vai brigar até nas últimas rodadas para escapar, e olha, se escapar. Juventude versus Grêmio, duas equipes aqui gaúchas que teve aquela tragédia que teve das enchentes e tal, mas esse resultado para mim foi meio anormal. 3-0 para mim foi muito pesado para o Grêmio. Renato Gaúcho tem que abrir os olhos aí, mesmo tendo jogos a menos, o Grêmio está deixando a desejar. Internacional versus Vasco, o Inter, assim como Juventude e Grêmio, teve a tragédia e tal, estava voltando para o Beira-Rio, então era um dia de festa para todos e teve essa derrota que ninguém imaginava, 2-1 para o Vasco, e foram gols no segundo tempo. Vitória versus Criciúma, esse confronto aí é confronto de dois times que vão brigar para permanecer na Série A, então o Vitória tinha que ganhar por jogar em casa. Palmeiras versus Bahia, o Palmeiras no Allianz Parque é muito forte, no Allianz Parque e fora, para mim é o melhor elenco do campeonato, junto com o Flamengo, então esse 2-0 aí foi um resultado normal. Atlético Goianiense versus Atlético Paranaense. 2-1 para o Atlético Paranaense. Foi um jogo muito nivelado. O Atlético Goianiense precisa pontuar em casa, que se não pontuar, vai cair. Então, esse resultado foi muito ruim para o Atlético Goianiense. E o Atlético Paranaense vai brigar ali pela a pré-Libertadores ou talvez até uma Libertadores. Botafogo versus Atlético Mineiro. 3-0 para o Botafogo. Foi até pouco. O time do Botafogo está muito certo, jogando lá no Engenhão, mas o Atlético Mineiro perder de 3-0 para o Botafogo, isso aí não existe. Tem desfalques, sim, mas ainda conta com o Hulk, com o Paulinho, então não pode ter um resultado desse. 3-0 foi um resultado muito aquém para o Atlético. Agora vamos para a tabela aqui, tabela de classificação. Em primeiro lugar aqui, o Flamengo com 31 pontos, 9 vitórias no campeonato. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Flamengo vai brigar até o final pelo título. O Botafogo, não sei se o Botafogo vai ter um gás para brigar ali com o Flamengo e Palmeiras. Eu creio que vai ficar mais para Flamengo e Palmeiras. Então vamos esperar aí. O Botafogo investiu bastante. Luiz Henrique, chegou agora o argentino aí, Almada também, belo jogador. Então, vamos esperar aí para ver se o Botafogo vai ter fôlego para brigar com essas duas potências, que é o Palmeiras e o Flamengo. O Botafogo está com 30 pontos, 9 vitórias também. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. O Palmeiras com 30 pontos também, 9 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Para mim, é um time com elenco muito certo ali, sai Marcos Rocha, entra Mike, sai Rony, entra Flávio Lopes, o elenco é muito nivelado. Só Estevão, que para mim, aquele moleque destoa demais. Aquele, para mim, o nível dele é nível europeu já. São Paulo subiu uma posição, está com 27 pontos, 8 vitórias. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 derrota e 4 vitórias. O Bahia, que perdeu uma posição, foi para a quinta colocação, está com 27 pontos, 8 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Paranaense ali fecha o G6, está com 25 pontos,
7 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Cruzeiro vem em ascensão, subiu uma posição, está com 23 pontos, um jogo a menos, 7 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Fortaleza também subiu uma posição, 23 pontos, um jogo a menos também, 6 vitórias. Nos últimos 5 jogos, um empate, 3 vitórias e uma derrota. O Bragantino, com a derrota, caiu 2 posições, está com 22 pontos, 6 vitórias. Nos últimos 5 jogos aqui, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Inter ali manteve na 10ª posição, está em 19º, com 5 vitórias, 2 jogos a menos. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. O Juventude, com essa bela vitória de 3-0 em cima do Grêmio, subiu 2 posições, está com 19 pontos, 5 vitórias, 1 jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Já o Atlético Mineiro aqui já caiu bastante, é o 12º colocado, com um jogo a menos. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Já o Vasco aqui, com a bela vitória em cima do Inter, subiu uma posição e está com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. O Criciúma aqui já caiu 2 posições, está em 16º, só que tem 2 jogos a menos. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Vitória aqui, com a vitória de 2-1 em cima do Criciúma, subiu uma posição, está com 15 pontos, 4 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Cuiabá caiu uma posição aqui, mesmo com empate, está em 14º, com apenas 3 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 4 empates e uma derrota. Abrindo o G4, aqui está o Corinthians, com 12 pontos, apenas 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. O Grêmio aqui está em 18º com 11 pontos, 3 vitórias, mas está com 2 jogos a menos, então está com 2. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. O penúltimo colocado aqui, o Atlético Goianiense, com 11 pontos, 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Fechando aqui uma lanterninha, o Fluminense com apenas 7 pontos, apenas uma vitória. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e apenas um empate. E aí, galera, quem que vocês acham aí que vai brigar pelo título? E quem será os rebaixados? Deixa aí nos comentários aí e bora pra cima e fique com Deus. Fui!